Olá, meu nome é Fernando Kanarski, eu sou especialista em Google Ads e estou aqui para compartilhar algumas dicas de Google com vocês. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre algumas tendências do Google Ads para 2020. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. O meu objetivo hoje é falar um pouco sobre alguns erros que a ferramenta ou até mesmo alguns analistas de Google, quando te ligam, eles te forçam a cometer. Parecem coisas muito boas e parecem coisas inteligentes porque a própria ferramenta está te oferecendo, mas na verdade muitas vezes isso pode ser um grande problema. Isso que eu vou falar vale principalmente para clientes médios e pequenos, que geralmente não tem um grande volume de investimento, não tem um grande volume de otimização. Então, às vezes, você acaba olhando algumas coisas na ferramenta, parece ser muito bom, mas na verdade não é. E para que o vídeo não fique muito comprido, eu vou dividir ele em duas partes. Então, eu vou falar agora de 3 coisas que eu considero importantes e depois eu volto para falar de mais algumas coisas para vocês. Campanha de pesquisa e display ao mesmo tempo. Quando você vai criar uma campanha nova, muitas vezes aparece na interface essa opção, ele pergunta se você não quer adicionar a rede de display à sua campanha de pesquisa. Ou muitas vezes, quando você vai lá nas recomendações, às vezes aparece algum tipo de recomendação assim, que aquela campanha está performando bem, mas você pode atingir muito mais pessoas se você expandir ela para a rede de display. Ou às vezes até um analista do Google, quando você ligar para o 0800 pedindo ajuda, ele pode falar para você ativar esse recurso. Parece genial, pelo fato de você atingir mais pessoas e atingir mais o seu público. Só que na verdade, você está expandindo sua campanha para o display e muitas vezes está fazendo com que você comprometa a sua campanha de pesquisa. Ou seja, aquela campanha de pesquisa que estava funcionando, ela vai simplesmente deixar de funcionar porque praticamente todo o orçamento ele vai ser direcionado para a rede de display. Esse é um erro comum que muita gente comete e é um dos principais motivos de muita gente falar assim: eu invisto dinheiro no Google, mas eu nunca vi meu anúncio. Tipo, o Google tá torrando meu dinheiro e nunca funciona. Muitas vezes que eu fui prestar consultoria para clientes pequenos, eu vi que as campanhas estavam lá com pesquisa e também display ao mesmo tempo, consequentemente não estava funcionando. Então, uma coisa importante quando você for criar suas campanhas é sempre deixar muito separada. Pesquisa é uma coisa, display é outra. Elas têm comportamentos diferentes, entregas diferentes e principalmente métricas diferentes. Você não pode misturar elas. Então, a campanha de display ela é muito boa, desde que ela seja separada e seja bem organizadinha, enfim, que ela tenha tudo configurado. Agora, se você misturar as duas, eu posso garantir que a campanha de pesquisa ela vai ser comprometida e você vai perder dinheiro. Então, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de ajuste ou quando for criar uma campanha. Muito cuidado na hora de olhar lá nas recomendações. As recomendações muitas vezes vão mostrar isso como um alerta de otimização e de melhora da conta. Palavra-chave ampla. Parece ser uma coisa ok de se fazer, você comprar a palavra-chave ampla, mas ela, de certo modo, é a forma mais burra de você comprar as palavras, a forma mais errada de você comprar as palavras, porque existem formas mais inteligentes e mais certas de você fazer isso. Então, a palavra-chave ampla é quando você simplesmente adiciona uma palavra-chave. O que acontece? Muitas vezes, quando a ferramenta lá de recomendações ela sugere algumas otimizações, ela percebe que talvez você possa adicionar mais palavras à sua campanha, ou ao seu grupo de anúncio, na verdade. Só que o que acontece? Muitas vezes ele sugere palavras-chave com correspondência ampla que vão trazer itens e coisas a mais que talvez não façam sentido. Outra coisa que acontece quando você vai criar um grupo de anúncio, na hora que você for preencher as palavras-chave, geralmente na lateral aparece uma caixinha com mais sugestões de palavras-chave, baseada na sua URL, baseada no seu histórico de campanha. Nem sempre essas palavras-chave são boas, muitas vezes essas palavras elas são palavras amplas e que não tem muito a ver com o teu negócio. Se você adicionar elas, você simplesmente vai dispersar a entrega do teu Google Ads. Então, muito cuidado quanto a isso. Quais são as formas corretas, então, de fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu sempre sugiro quando se faz uma campanha de Google Ads é você primeiro estruturar isso numa planilha, você organizar, você pensar como vão ser as palavras, dividir bem as palavras, para que quando você for para a interface você não se confunda, enfim, não misture as palavras. Outra coisa importante é usar as correspondências mais inteligentes. Então, por exemplo, você pode usar a correspondência ampla modificada, que é quando você coloca um maisinho na frente das palavras. Isso acaba deixando a campanha muito mais restrita a somente os termos que você realmente escolheu. Ou você também pode usar a correspondência de frase, que é quando você coloca as aspas. Isso também deixa muito mais específico, além do formato mais específico, que é a correspondência exata, que é quando você coloca o colchetes. Então, existem formas mais inteligentes. A interface, muitas vezes, ela vai recomendar você adicionar essas palavras-chave com correspondência ampla. Geralmente, isso vai estragar simplesmente a seu grupo de anúncio que estava funcionando super bem. Lance automatizado com pouco histórico na conta.
Isso é uma coisa que muitas vezes a ferramenta vai sugerir, ou o próprio pessoal do Google, quando te ligar para dar assistência, ou quando você ligar no 0800, eles vão te sugerir. Esses lances automatizados são os tipos de entrega, como por exemplo, maximizar conversão, maximizar cliques, ROAS, CPA otimizado. São estratégias que entregam praticamente toda a inteligência para o robô. Eu diria para vocês que isso é muito bom, eu tenho clientes que isso funciona perfeitamente. Porém, existem muitos casos que o cliente ele tem um pouco histórico, ou ele tem pouco dinheiro, ou tem uma campanha extremamente pequena. O fato de você mudar essa estratégia, por exemplo, para um ROAS ou para um CPA, muitas vezes vai fazer com que o robô ele tente trazer as conversões, só que como você tem um histórico e tem poucos dados para fornecer para o robô, ele simplesmente não vai conseguir funcionar. E o que acontece com o passar do tempo quando a campanha não performa utilizando os lances automatizados? O robô simplesmente mata a campanha, ou seja, ele faz ela começar a entregar cada vez menos até parar de funcionar. Ou seja, eu conheço muito caso de pessoas que tinham suas campanhas praticamente manuais, que funcionavam super bem, mudaram lá para o ROAS, para o CPA e a campanha simplesmente parou de funcionar. Ou começou a gastar muito, ou começou a comprar palavras-chave que não tinham nada a ver. Então essas estratégias, elas são sim legais, desde que você tenha uma campanha grande, você tenha bastante investimento para fazer ela funcionar e principalmente você tenha um histórico grande de conversões, ou seja, você tenha setado as conversões de telefone, as conversões de formulário, as conversões de ligação, enfim, todos os tipos de conversão possível para que a ferramenta ela saiba o que está convertendo e baseado nisso ela consiga assim otimizar as suas campanhas. Então o que eu sugiro é que se você tem lá uma campanha que tem 5, 10 reais por dia, não tente mudar para um maximizar conversão ou para um ROAS ou alguma coisa assim. Provavelmente o desempenho ele não vai ser legal, tá? Vale testar, se você quiser testar, mas vale ficar bastante de olho porque ele pode simplesmente acabar com toda a inteligência da sua campanha. Então muito cuidado quando você for fazer esses ajustes, principalmente em campanhas pequenas. Se você quiser fazer isso, lembre de carregar para a ferramenta o máximo possível de conversões. Isso ajuda bastante ao robô ficar mais inteligente e saber o que realmente converte. E você, lembra de mais algum erro aí que você já viu na ferramenta, que você já fez e deu errado, ou que o próprio pessoal do Google te sugeriu e não funcionou? Se você tiver alguma coisa, lembre de comentar aqui, porque isso pode virar inclusive assunto para um dos próximos vídeos. Outra coisa, se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, ou com os seus analistas, com a sua agência, enfim, com quem cuida da sua conta de Google Ads, pode ser uma forma bem interessante deles saberem, enfim, como otimizar suas campanhas. E para finalizar, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma planilha que eu estou utilizando para capturar pessoas que estão interessadas em receber o conteúdo em primeira mão. Então, se você quer receber em primeira mão, se você quer saber de futuros cursos ou coisas que eu vou fazer sobre Google Ads, se você quiser preencher essa planilha, você vai acabar recebendo um e-mail com os próximos vídeos e com algum conteúdo a mais que eu possa compartilhar com quem faz parte dessa lista. Bom, espero vocês na segunda parte do vídeo e não deixe então de comentar e compartilhar esse conteúdo. Até mais!